Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Fala Sério Pastor, é muito bom ter vocês aqui. Nós estamos começando mais um vídeo, na verdade vai ser uma continuidade do vídeo anterior, onde nós falamos sobre o arcanjo Miguel, e várias pessoas me questionaram, pastor, faltou um aspecto, o arcanjo Miguel no livro de Daniel, e de fato nós não fizemos assim uma análise exaustiva, né, do arcanjo Miguel em toda a Bíblia. Em especial o livro de Daniel nós não nos aprofundamos muito porque senão o vídeo ia ficar extenso demais. Nós já tivemos ali um vídeo com quase 1 hora. Pretendo não demorar muito nesse vídeo, mas vamos fazer então uma análise detida apenas no livro de Daniel. Vou dar uma pincelada rápida em alguns detalhezinhos, mas nós vamos focar a nossa atenção no livro de Daniel, então não saia daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu tenho certeza que vai abençoar também cada um deles. Fica com a gente aí até o final. Muito bem, se você chegou aqui primeiro, não assistiu o vídeo anterior sobre este assunto, eu te aconselho a assistir. Eu vou deixar aí no cardzinho aí em cima para que você possa assistir. Assiste esse vídeo primeiro, porque esse daqui na verdade vai ser um complemento. É claro que se você assistir apenas esse vídeo, você será abençoado, mas é bom você ter este background do outro vídeo que eu fiz, para que você possa compreender melhor a questão, tá? Alguns afirmam que nós adventistas, quando falamos de vários teólogos não adventistas, inclusive alguns reformadores que defendiam a ideia de que o arcanjo Miguel era o próprio Jesus, diz, isso aí é o argumento da autoridade, né? Não é bem assim. Como eu disse no vídeo passado, nós estamos apenas e tão somente refutando a ideia de que nós adventistas acreditamos que o arcanjo Miguel seja Jesus por causa de Ellen White, porque é isso que eles dizem, certo? Não, os adventistas acreditam no arcanjo Miguel como sendo Jesus por causa de Ellen White. E não é isso. A prova é que outros não adventistas acreditavam também e não tiveram nenhuma influência de Ellen White. Então nós não estamos usando da autoridade, não tem nada a ver. É apenas para mostrar que, da mesma forma como eles leram a Bíblia e compreenderam esta verdade, nós também pesquisamos na Bíblia. Nós não derivamos de Ellen White esta crença. Ok? Ficou claro isso? Mas é curioso, no mínimo, percebermos que uma gama grande de teólogos entendiam este assunto desta forma e que hoje muitos rejeitam, tá? Então, fica aí apenas título de curiosidade, para você pensar, para você refletir. Eu falei no vídeo anterior também que o anjo do Senhor, ali que aparece no Antigo Testamento, boa parte do Antigo Testamento é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Nós mostramos isso em diversos textos, tá? Não quer dizer, para que ninguém torça as minhas palavras, que toda vez que aparece um anjo no Antigo Testamento, é Jesus. Não. Sejamos inteligentes, não é? Mas eu achei muito interessante o livro de Atos, e eu queria ler aqui com vocês, Atos capítulo 7, você pode acompanhar comigo, porque no livro de Atos, só contribuindo para quem assistiu o vídeo anterior, onde nós falamos que o anjo do Senhor apareceu ali para Moisés na sarça ardente, aqui em Atos capítulo 7 vai ser dito a mesma coisa. No capítulo 7, versos 29 ali em diante, diz o seguinte, olha: as palavras de Moisés, fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Veja, corroborando com o que está escrito lá no livro de Êxodo, que eu apresentei no vídeo passado. Então apareceu que anjo é esse, não é? Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Mas peraí, não era o anjo? Lá no livro de Êxodo fala o anjo do Senhor, Malach Adonai, não é? E aqui diz que era um anjo, e a gente já sabe quem é esse anjo do Senhor,
E aí diz Moisés olhou para lá e quando ele viu, aí o Senhor falou com ele. E disse então o Senhor, verso 32, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja que o próprio livro de Atos vai corroborar com esta visão. E por que eu estou trazendo esta informação? Porque alguns dizem assim, não, mas essa referência de Jesus como anjo do Senhor é algo que é circunscrito ao Antigo Testamento. Não é? No Novo Testamento acaba essa coisa de chamar Jesus do anjo do Senhor. Veja que Estevão, aqui em seu discurso, apresenta exatamente da mesma forma como está ali no Antigo Testamento. Ou seja, ele fala que havia ali o anjo, que é o anjo do Senhor, e que esse anjo do Senhor era o próprio Senhor. Acabou. Tá? Então, mais um texto aí corroborando aquela ideia de que o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Mas vamos para o livro de Daniel. Tá? O foco do nosso estudo aqui, o foco do nosso vídeo hoje é o livro de Daniel. Bom, uma das coisas que eu tenho tentado fazer aqui no meu canal é transformar um conteúdo denso, pesado, um conteúdo até, diríamos assim, mais difícil, que nós estudamos na faculdade ou ali no mestrado, e tornar esse conteúdo fácil, que você possa compreender, não é? Então, materiais que nós já lemos, livros que nós estudamos, conteúdo nas línguas originais, né, que a gente analisou, tentar esmiuçar isso de uma maneira que você, do lado de lá, possa entender. E eu tento fazer isso de uma maneira assim didática. Eu vou tentar hoje fazer da mesma forma, espero me tornar compreensível, espero que você entenda e que seja mais um vídeo que você vai poder dizer assim, que bom, glória a Deus se eu conseguir entender mais este assunto, tá? O livro de Daniel, ele é um livro que é estruturado de uma maneira muito interessante. Você tem a parte histórica no livro de Daniel, você tem ali o capítulo 1, não é? Você tem ali o capítulo 3. Capítulo 1, a chegada deles na Babilônia. Você tem o capítulo 3, a estátua ali de Nabucodonosor de ouro, né? Que ele pede para que os jovens ali adorem. Então, enfim, você tem uma parte que é histórica. Você tem uma parte no livro de Daniel que é uma parte mais profética, tá? Cheia de símbolos, cheia de linguagem, uma linguagem assim diferente, não uma linguagem narrativa, mas uma linguagem realmente simbólica, tá? A parte profética do livro de Daniel está dividida em 4 grandes seções. E uma das características principais destas seções proféticas é a repetição e ampliação. Você vai perceber que o mesmo assunto ele é repetido e uma gama de informações são adicionadas a cada repetição. Nós chamamos isso na teologia de repetição e ampliação. Isso é comum também na literatura apocalíptica, tá? O Apocalipse de João é carregado desse tipo de recurso. Então veja, você tem no capítulo 2 do livro de Daniel um sonho de Nabucodonosor, um sonho profético, né? Uma estátua metálica de ouro, prata, bronze, ferro e os pés ferro misturado com barro, que representavam os reinos que viriam na sequência: Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e os reinos divididos, ok? Depois você tem o capítulo 7, que tem a repetição desta visão, mas com outros símbolos, tá? Então você tem ali os animais, o leão, o urso, não é? O leopardo e um animal terrível e espantoso com dentes de ferro e com 10 chifres, ok? Então nós temos, depois quando nós chegamos ao capítulo 8, nós temos a mesma visão repetida e ampliada, agora com um bode, um carneiro, tá certo? E assim sucessivamente. Então nós temos 4 seções proféticas grandes dentro do livro de Daniel, que se caracterizam pela repetição e ampliação. E os elementos destas seções proféticas, eles se repetem, mas com símbolos diferentes. Com esta análise em mente, percebemos que Jesus Cristo, ele é apresentado dentro das seções proféticas do livro de Daniel sob diversos símbolos diferentes, mas sempre ele aparece nas seções proféticas. Por exemplo, no capítulo 2 do livro de Daniel, Jesus Cristo é representado por aquela pedra, e aí você pode questionar, mas
não é, a profecia não diz que era o reino. Reino e rei são expressões ali intercambiáveis. Por exemplo, quando Daniel chega para Nabucodonosor para dar interpretação, e ele fala da cabeça de ouro, ele diz assim: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Quando ele fala tu és a cabeça de ouro, ele estava falando não somente para Nabucodonosor, mas uma referência à Babilônia. Porque ele mesmo diz: depois de ti se levantará outro reino. Então é como se Nabucodonosor fosse a representação daquele reino, e isso é prova que não foi exatamente depois de Nabucodonosor, porque depois dele veio seu filho e depois Belsazar, tá? E não foi exatamente depois de Nabucodonosor que se levantou outro reino, mas depois do reino babilônico. Então a expressão tu, ó rei, és a cabeça de ouro, é uma expressão que indica não somente o rei, mas também o seu reino. E porque eu dei essa explicação para mostrar que o reino de Cristo era representado pelo próprio Cristo, aquela pedra atirada sem auxílio de mãos. O último reino a ser estabelecido seria o reino do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai ao capítulo 7 do livro de Daniel, no capítulo 7, verso 13, Jesus Cristo é apresentado como Filho do Homem. Eu vou ler aqui para vocês, capítulo 7 do livro de Daniel, e o verso 13. E diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então, aqui é apresentado Jesus, mas como o Filho do Homem. Você vai para o capítulo 8, verso 25, eu li inclusive no nosso vídeo passado, Jesus é apresentado ali como príncipe dos príncipes. E você vai para o último bloco profético, que vai do capítulo 10 a 12, a última sessão profética grande e bem esmiuçada, nós temos ali Jesus sendo apresentado como Miguel. Negar, portanto, que o arcanjo Miguel seja o Senhor Jesus Cristo implica em quebrar o paralelismo estrutural do livro de Daniel. Você tem na sequência a repetição e ampliação. E dentro destas 4 cadeias proféticas do livro de Daniel, dentro destas 4 sessões proféticas do livro de Daniel, nós temos os elementos sendo repetidos e ampliados. Então, se Jesus aparece no capítulo 2 como aquela pedra sem auxílio de mãos, Jesus aparece na próxima sessão profética do capítulo 7 como Filho do Homem, se ele volta a aparecer na próxima sessão profética que compreende o capítulo 8 e 9 ali como o príncipe dos príncipes, tanto que em capítulo 9 e o verso 25 a 27, 24 a 27, Jesus é chamado de o Messias, o príncipe. Então ele é apresentado nesta sessão profética como príncipe dos príncipes. E na última sessão profética, se você retira a figura de Jesus Cristo, você quebrou o paralelismo estrutural que existe no livro. Percebe? O livro de Daniel ele foi escrito de uma maneira fantástica, arranjado de uma maneira muitíssimo interessante. E o que eu estou falando aqui, um teólogo de verdade sabe. Ele pode negar para você, mas ele sabe. Ele pode dizer para você, não, isso aí não tem nada a ver, mas ele sabe. Um teólogo de verdade que estudou o livro de Daniel, que estudou a estrutura do livro de Daniel, ele sabe que as cadeias proféticas de Daniel seguem um padrão de repetição e ampliação. Qualquer teólogo sério sabe isto. Então, se Jesus aparece na primeira sessão profética, na segunda sessão, na terceira sessão, é óbvio, é conclusivo que ele apareceria na última sessão profética, que compreende o capítulo 10 a 12. Isto é, a figura de Miguel necessariamente precisa ser uma representação de Jesus. Perceba que ele se apresentou de 4 formas diferentes nestas sessões proféticas, como a pedra, como Filho do Homem, como Príncipe dos Príncipes e como Miguel. Isto está explícito nas sessões proféticas da estrutura do livro de Daniel. Por essa análise inicial da estrutura do livro de Daniel, você já percebeu que não dá para negar que o arcanjo Miguel seja Jesus. Nós vamos fazer uma análise agora do capítulo 10. Vamos analisar o capítulo 10, que é o capítulo que se questiona, o verso 13, um dos primeiros príncipes. E aí, como é que é? Jesus é um entre eles? É um igual a eles? Eu vou fazer a análise agora do capítulo 10, tá bom? O capítulo 10 do livro de Daniel, nós vamos fazer a leitura. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para você poder acompanhar a leitura que eu vou fazer agora, porque é uma leitura muito importante. No capítulo 10, vamos ler a partir do verso 4 para a gente ganhar um pouquinho de tempo. A parte inicial do livro
é apenas Daniel um pouco triste, não comendo manjar não, ele fazendo ali um jejum e clamando, enfim. No verso 4, aí entra a parte importante porque ele tem uma visão. No dia 24 do mês primeiro, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Preste muita atenção na descrição desse personagem que aparece aqui. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. A sua voz, como a voz com estrondo de muita gente. Bom, vamos fazer uma comparação com o livro de Apocalipse, no capítulo 1. Vamos lá, rapidinho, não tire o dedo aí de Daniel, aqui do livro de Daniel, que nós vamos voltar. Mas vamos ver aqui o que diz o livro de Apocalipse, tá? No capítulo 1, quando João ele teve a visão do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui, capítulo 1, a partir do verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem. Veja que aqui no livro de Daniel eu li que ele viu como que um homem. Veja aqui o verso 5. Levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, tá? Aqui também, da mesma forma, ele diz, vi um como filho do homem. Vamos continuar aqui a leitura no Apocalipse. Vi um como filho do homem, com vestes talares cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Cá também ele é apresentado com o seu ombro ali com ouro. Olha o que diz aqui no verso 5. Um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro. Vamos continuar no Apocalipse. Eu estou fazendo um paralelismo para que você perceba as semelhanças. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã como a neve, e os olhos como tochas de fogo. Você viu que lá no livro de Daniel fala a mesma coisa. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Da mesma forma, Daniel apresenta os pés como um bronze polido. Não há como negar que o livro de Daniel está falando da figura do Senhor Jesus Cristo aqui nessa parte. Não há como negar. Nenhum anjo na Bíblia é descrito dessa forma. Com olhos como chamas de fogo, com pés como bronze polido. A voz, eu nem li no livro de Apocalipse, mas fala também, vamos ver aqui rapidinho sobre a questão da voz. Apocalipse aqui no capítulo 1 ainda, para que fique a descrição ali completa. E diz aqui no verso 15, os pés como o bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Cá no livro de Daniel fala como se fosse uma multidão de muita gente, ou seja, uma voz muito forte. E olha que o que eu acho muito interessante, que no verso 17 do livro de Apocalipse, capítulo 1, diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. Veja a reação de João. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive é o Senhor Jesus Cristo. Tá claro? Então, quando você volta para o livro de Daniel, aí você vai perceber que chamas de fogo, olhos como chamas de fogo, não é? Pés como de bronze polido, vestiduras brancas, com ouro aqui em cima, e voz como de muitas águas, como de uma multidão. Agora vamos ver a reação de Daniel quando ele vê esta figura, ou quando ele ouve a sua voz. E aí, no capítulo 10 e o verso 7, diz o seguinte, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu sozinho e contemplei esta grande visão. Agora veja que a reação dele é a mesma de João, porque diz assim, e não restou força em mim, o meu rosto mudou a sua cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Caí como se estivesse morto.
a mesma reação de João quando contempla Jesus glorificado. Não há dúvidas de que aqui é a figura do Senhor Jesus Cristo aparecendo para Daniel. Qualquer pessoa que tente aplicar esse texto aqui a um anjo, ele demonstra não conhecer a palavra do Senhor. Então, não dá para ser um anjo aqui. Por quê? Porque Daniel sempre viu anjo, principalmente o anjo Gabriel, que é um dos anjos mais poderosos que a gente vê a descrição dele aqui no livro de Daniel. É sempre ele que vem para fazer Daniel entender as profecias. Daniel já tinha conversado com o anjo Gabriel por diversas vezes. A Bíblia apresenta outros anjos conversando com pessoas, mas nunca repito esta descrição de um anjo com olhos como tochas de fogo, com vestido de vestiduras brancas e a sua voz como de trovão, voz de muitas águas, voz de uma grande multidão. Mas a pergunta é, nós lemos aqui a descrição deste ser, que nós sabemos é o Senhor Jesus Cristo, até o verso 9. Para que Jesus aparece aqui? Por que Jesus aparece aqui? É claro que o texto não disse, e apareceu Jesus, mas nós entendemos que é Jesus pela descrição. Depois entra em cena uma outra figura angelical. Não é mais este. Por que eu sei isso? Porque ele vai conversar com Daniel e Daniel não cai novamente, não desfalece. E ele vai dizer o seguinte, olha, verso 10. Eis que certa mão me tocou. Então, não é a mão dele, é uma certa mão me tocou. Me pôs sobre os meus joelhos, sobre as palmas da minha mão, e disse-me, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, olha só, presta atenção. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, ao falar, verso 15, verso 14, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e me calei. Bom, aqui nós temos Daniel tendo uma primeira visão, a visão de um ser glorioso, de um ser majestoso, divino, que quando nós olhamos para o Apocalipse e para o livro de Daniel, não resta dúvidas, é o Senhor Jesus Cristo. Daniel cai, ele se desfalece, não é? Porque não era uma figura que ele tinha visto antes. Só que o início do capítulo 10, Daniel está vendo o Senhor Jesus Cristo. Depois que ele desfalece, vem esta figura, muito provavelmente o anjo Gabriel, porque ele sempre o responsável por explicar as profecias para Daniel, por explicar, por fazer Daniel entender aquilo que estava na profecia, a visão. Então, aquele anjo toca em Daniel, levanta ele, diz, olha, levanta. Daniel levanta tremendo, diz a Bíblia, ele levanta tremendo. E aí ele agoniado ali, o anjo diz, eu vou te fazer entender. Olha, é como se o anjo Gabriel agora fosse explicar por que Daniel teve aquela visão. Porque Gabriel, o anjo, sempre aparece para explicar a visão a Daniel. Daniel vê aquele ser majestoso, divino, o Senhor Jesus Cristo, mas ele não entendeu nada. Ué. Mas por que eu estou vendo isso aqui? Aí o anjo toca nele, levanta e diz, Daniel, eu vou te explicar o sentido que você acabou de ver. Por que isso aconteceu? Veja, olha, eu fui enviado, e aí ele começa a explicação. Ele começa, e é sempre assim, Daniel tem a visão e depois o anjo explica. Daniel teve a visão aqui e agora a partir do verso 10 vem a explicação. Daniel, olha, desde que você começou a orar, eu saí para te fazer entender a visão. Isso aqui está no verso 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste teu coração para compreender e humilhar-te perante o Senhor, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa disso é que eu vim. Só que aconteceu um problema, Daniel. No meio do caminho aí teve um problema. O príncipe da Pérsia, e muitos teólogos aqui entendem ser uma referência ao inimigo trabalhando na mente ali do rei persa para que ele não desse o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Então, Daniel, eu tive este problema e eu não dei conta, em outras palavras. Você não viu aquele ser lá majestoso?
Então foi ele que veio para me ajudar. Ele diz assim, olha, no verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você entendeu agora, Daniel, por que você viu aquele ser majestoso? Você entendeu quem é ele? Ficou claro para você, Daniel? Daniel teve a visão. Porque nenhuma visão é dada sem que seja explicada. Quando João vê o Jesus glorificado, ele vê entre os 7 candeeiros, mas vem a explicação. Olha, os castiçais de ouro representam isso, as estrelas na mão representam aquilo, e as igrejas e os anjos das igrejas, tudo é explicado. Daniel, da mesma forma, ele teve uma visão do Cristo. Ele teve uma visão de Jesus ali, é inegável. Só que, e cadê a explicação disso daí? Aí vem o anjo para explicar. E a explicação é exatamente essa. É muito claro, é só você ler o capítulo que você entende. Visão, explicação. Visão, explicação. É sempre assim, essa estrutura no livro de Daniel. Então Daniel teve a visão, viu Jesus glorificado, viu Jesus ali de uma maneira poderosa, viu ali o arcanjo Miguel, e aí de repente o anjo toca nele, porque ele desfaleceu, levanta e diz, Daniel, olha, eu vim para fazer você entender a visão, para te explicar as coisas, mas aí eu tive um empecilho no caminho e o príncipe da Pérsia não queria me deixar explicar as coisas para você. E aí foi necessário que Miguel viesse. Em outras palavras, esse que você viu no começo da sua visão é ele. É o Miguel. Foi por isso que você começou esta visão vendo o Miguel. E aí então o anjo vai continuar a explicação agora falando de outros aspectos. Mas aí alguém questiona assim, mas Miguel ali é chamado um dos primeiros príncipes. E agora eu vou ler para vocês uma explicação que eu vi em um site, onde o indivíduo ele tenta falar ali o porquê de ser dito um dos primeiros príncipes. Ele diz mais ou menos o seguinte, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, a citação de Daniel 10, verso 13, a sentença acima, da maneira como consta na maioria das traduções, não deixa dúvidas. Além de Miguel, existem outros arcanjos, primeiros príncipes, no mesmo nível de poder e glória que ele. Tal declaração, portanto, inviabiliza quaisquer tentativas de alguns grupos religiosos sectários de identificarem Miguel com a segunda pessoa da Trindade. E mais abaixo ele diz, todos esses príncipes, incluindo Miguel, são os primeiros cabeças, possuindo, portanto, o mesmo poder e glória. Nesse caso, Miguel não pode ser igualado a Cristo. Você percebeu que o texto diz uma coisa e a pessoa interpreta outra? Porque o texto diz o quê? Miguel, um dos primeiros príncipes. Ponto. Miguel, um dos primeiros príncipes. Aí o indivíduo conclui assim, é claro notar que existem outros arcanjos. Disse Miguel um dos primeiros arcanjos ou disse Miguel um dos primeiros príncipes? Diz o texto, Miguel um dos primeiros príncipes. Quer dizer que toda expressão príncipe referindo-se a algum ser angelical necessariamente torna esse ser um arcanjo? Ou seja, um dos primeiros príncipes. Aí o indivíduo traduz assim, um dos primeiros arcanjos. O texto não disse um dos primeiros arcanjos. Disse que o arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes. Não disse que todos os príncipes são arcanjos. Tá? Isso a gente não pode forçar o texto. E ainda diz mais, que são outros arcanjos no mesmo nível de poder e glória que ele. Onde é que está escrito isso? Que eu não vi. Então quer dizer, na verdade é uma interpretação que acrescenta informações ao texto que não está ali. Diz que Miguel veio e ele era um dos primeiros príncipes. Aí o indivíduo já conclui que se Miguel é um dos primeiros príncipes e ele é arcanjo, logo todo príncipe é arcanjo. Então se ele é um dos primeiros príncipes, ele é um dos primeiros arcanjos. E se ele é um dos primeiros arcanjos, existem vários arcanjos. E se existem vários arcanjos, todos os arcanjos têm o mesmo poder e glória que Miguel. Portanto, Miguel não pode ser Jesus porque ele está no nível igual de todo mundo. Aonde está no texto isso? Onde está escrito isso no texto? Porque a frase é curta e simples. Miguel, um dos primeiros príncipes. Ponto. O indivíduo ele acrescenta um monte de coisa e ele acha que está fazendo exegese. Você já percebeu que muita gente faz isso? Jesus diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Está vendo aí que o sábado foi abolido? Mas onde é que está dizendo que o sábado foi abolido? Porque os discípulos estavam colhendo ali as searas
E os fariseus criticaram, e aí Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, logo o sábado está abolido, porque Jesus é maior do que o sábado, certo? Jesus é maior do que o sábado, é verdade. Jesus é Senhor do sábado, sim, é verdade. Mas onde é que diz que ele aboliu o sábado? Não, mas quando ele disse que ele é Senhor do sábado, então ele estava abolindo o sábado. Hã? Tá onde? Percebe? Outros que tentam dizer que o domingo é o dia do Senhor. A gente mostrou em um outro vídeo aí várias passagens dos apóstolos, do apóstolo Paulo, pregando aos sábados na sinagoga, fora da sinagoga, na cidade, fora da cidade. Aí eles pegam um texto e dizem assim, e eles sentaram-se para partir o pão, para comer. No primeiro dia da semana. Está vendo que o domingo é o dia do Senhor? O texto não diz que o domingo é o dia do Senhor. Não, mas eles estavam fazendo a Santa Ceia. O texto não diz que estavam fazendo a Santa Ceia, diz que eles estavam partindo o pão. As pessoas, elas parecem que elas forçam e depois vêm acusar os adventistas de não seguir o sola escritura. Como é que alguns teólogos dizem ser sola escritura e acrescentam tanta coisa na Bíblia que não está lá? Eu fico impressionado com esse tipo de interpretação. Em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento foi dito aqui que o arcanjo Miguel e os demais príncipes são arcanjos e que estes demais príncipes têm o mesmo poder e autoridade que Miguel. Mas eu não tenho problemas em aceitar que existam outros arcanjos. Não tenho problema nenhum, porque a palavra arcanjo quer dizer um comandante, um anjo que comanda, um anjo que está à frente. Eu não tenho problema em acreditar que existam outros arcanjos. No nosso inário nós temos o hino ao coro dos arcanjos. Tem duas passagens de Ellen White que eu gosto muito, onde ela diz o seguinte: anjos e arcanjos se maravilhavam em face desse grande plano da redenção. Eles admiram e amam o Pai e o Filho ao contemplarem a misericórdia e o amor de Deus. E o texto continua, o texto prossegue, mas eu queria apenas mostrar essa parte inicial. E o outro texto diz: escutai as suas vozes ao cantarem exaltados hosanas, agitando as palmas de vitória. Música melodiosa reboa pelo céu ao entoarem a melodia destas palavras. Digno é o Cordeiro que foi morto e ressurgiu para sempre, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o exército angelical, anjos e arcanjos, querubins cobridores e serafins gloriosos, recoam o coro daquele cântico de alegria e triunfo, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Então nós não negamos a existência de arcanjos, mas no texto de Daniel, e que vários teólogos entendem assim como eu, o arcanjo mencionado aqui é o Senhor Jesus Cristo. E dizer que os demais príncipes são arcanjos é uma forçação de texto, porque o texto não diz Miguel, um dos primeiros arcanjos. Aí eu entenderia, então existem outros arcanjos aqui nesse contexto. Mas o texto diz Miguel, um dos primeiros príncipes. Então você já está entendendo que a palavra príncipes é uma referência a todos os arcanjos. Ou seja, se é príncipe, então é arcanjo. Será? Eu acho que é ir além do que está escrito. Ok, pastor, mas você então leu aí que existem outros arcanjos? E se Jesus é um dentre estes arcanjos, ele é um, como é que fica? Então Jesus é uma criatura? Gente, eu vou repetir aquilo que eu disse no vídeo passado. Jesus, ele era um humano também, e era um dentre os humanos. Jesus não veio como ser humano? Veio. Ele não foi um dentre os humanos? E se eu dissesse assim, o próprio Isaías, como um de quem os homens escondiam o rosto, era humilhado, o mais rejeitado dentre os homens. Ele estava entre os homens, um entre eles. Ou não foi? Foi. Jesus é menos Deus porque ele esteve entre os homens? Jesus é menos Deus porque ele foi um homem, um dentre os homens? Não. Então Miguel, um entre os príncipes, diminui a divindade de Jesus? Não. E eu repito, Jesus não é menos Deus porque se fez homem. Da mesma forma como ele não é menos Deus porque viveu entre os anjos, viveu como um arcanjo. E alguém até me perguntou, mas pastor, o arcanjo não era uma classe assim menor, inferior? Por que não um querubim? É interessante. Ele poderia ter sido um querubim, cobridor, do lado do trono de Deus. Poderia viver como um serafim glorioso. Ele ficou na função de um arcanjo, um comandante dos anjos, bem próximo a eles.
Você pode até não concordar, mas isso mexe muito comigo. Sabe por quê? Porque podendo ser o querubim, o serafim, ele escolhe ser um arcanjo. Quando veio à Terra, ele podia ser o mais poderoso, mais glorioso, mais rico, não é? Poderia ser o rei mais famoso. Quem era Salomão? Salomão não foi ninguém perto dele, ele foi o mais rico, mais sábio, mais poderoso, mais tudo. Mas ele veio como humilde, servo, na manjedoura. Não me admira que lá no céu ele assuma, quando vai viver ali como um arcanjo, exatamente esta função de comandante dos anjos, ao invés de dizer assim, não, eu vou viver entre eles, mas eu vou ser o querubim, cobridor, eu quero ser, vou ficar ali como um serafim, vou viver entre os anjos, mas como o anjo mais importante. Humildade não foi uma característica que Cristo adquiriu quando veio para a Terra, não. É intrínseca ao seu caráter. Eu quero ler agora o capítulo 12, o verso 1, para a gente partir para a parte final desse estudo, onde diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Agora já não fala mais um dentre os príncipes, agora é o príncipe. O grande príncipe, não é só o príncipe, é o grande príncipe. O defensor dos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia ao qual nunca houve, desde que existe nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É muito interessante, eu não fiz a análise desse texto no vídeo passado, mas aproveito agora para inserir que no momento em que se fala da ressurreição, entra em cena Miguel. Percebeu? Eu li o texto de Jesus Cristo em João, no capítulo 5, quando ele diz que a voz do Filho de Deus, os mortos ressuscitarão. E lá no livro de 1 Tessalonicenses, diz que a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. E aqui, de maneira muito impressionante, cita Miguel. E na sequência, ressurreição. Não é por acaso que está atrelada a figura de Miguel no capítulo 12 exatamente uma cena de ressurreição. E por quê? Porque ele é Cristo. É Cristo quem tem o poder de ressuscitar, de dar vida. É a voz de Cristo que ressuscitará estas pessoas. Portanto, meus queridos, dizer que o arcanjo Miguel no livro de Daniel não é Jesus, primeiro, nega o paralelismo estrutural que existe no livro, como eu mostrei. Segundo, negar que o arcanjo Miguel seja Jesus é negar a estrutura do capítulo 10, onde apresenta-se a visão e depois explica-se a visão, sendo que na visão do capítulo 10 inicial aparece a figura do Senhor Jesus Cristo, isso é claro, e depois o anjo vem explicar, ele vai explicar por que Daniel teve aquela visão. Ele diz, como eu já falei para vocês, eu vim aqui para fazer entender a visão, mas aí o príncipe da Pérsia quis me impedir, e então veio o arcanjo Miguel. Então está explicado por que você viu esta cena aí no início. Terceiro, negar que o arcanjo Miguel é Jesus porque o texto fala um dos primeiros príncipes é um argumento extremamente pueril. Por quê? Porque também Jesus foi ser humano, um dentre os homens, e isso não diminui em nada a sua divindade. Assim como dizer um dentre os príncipes não diminui em nada a sua divindade. E dizer que a expressão um dentre os príncipes necessariamente torna Jesus em tudo igual a eles, em poder e glória, como foi dito, é um acréscimo terrível ao texto, é uma adulteração de texto sem tamanho. Tá? Assim como dizer que, pelo fato de Jesus foi um ser humano, dizer que Jesus era em tudo igual ao ser humano, e que ele não era Deus, portanto. Quem faz isso, quem usa desse tipo de argumento, são os antitrinitarianos, não é verdade? Para negar, então, a divindade de Jesus. Então eles vão dizer, não, Jesus foi ser humano, em tudo igual a nós. Ele era um ser criado, por isso ele não pode ser Deus. Quer dizer, porque Jesus foi ser humano, ele deixou de ser Deus? Porque Jesus ele viveu como um arcanjo, ele deixou de ser Deus? Porque Jesus é o anjo do Senhor, e que aparece diversas vezes no Antigo Testamento, então ele não é Deus? Porque o anjo do Senhor é adorado no Antigo Testamento.
O comandante do exército do Senhor que aparece para Josué é adorado. Miguel é o príncipe, o grande príncipe, o comandante. Apesar de viver entre eles, de ser um entre eles, não era em tudo igual a eles em glória e poder, como foi dito. Isso é acréscimo, isso é interpolação textual. Isso não está na Bíblia. Quarto, para finalizar, em Daniel capítulo 12, o arcanjo Miguel aparece em cena livrando o seu povo e na sequência aparece a cena de uma ressurreição. Corroborando com 1 Tessalonicenses 4, que fala que a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão, e fazendo um paralelismo claro com João capítulo 5, onde Jesus diz que a voz dele, que aqueles que estão dormindo no pó, ressuscitarão. Portanto, o arcanjo Miguel, que é apresentado no livro de Daniel, sob hipótese alguma, pode ser visto como outro personagem, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amigos, eu tentei trazer um conteúdo, como eu falei, denso, exegeticamente pesado, mas eu tentei fazer de uma maneira que ficasse simples para que você pudesse entender. Analise esse assunto com oração, leia a Bíblia, busque o Espírito Santo, e eu tenho certeza que esta verdade vai ficar mais clara em sua mente cada vez mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o nosso próximo vídeo.